Queridos irmãos e irmãs, minha saudação primeira aqui ao seminarista Martim, que será ordenado diácono em nossa paróquia na próxima sexta-feira, e também o Eduardo, nosso seminarista, que está de férias aqui até fevereiro, permanecerá conosco, junto da família e também aqui na paróquia. Sejam muito bem-vindos. E queridos irmãos e irmãs, nós hoje, na nossa caminhada rumo ao Natal do Senhor, nós nos deparamos com esta liturgia do segundo domingo do Advento, em que a igreja nos apresenta na primeira leitura o livro do profeta Baruque, a profecia de Baruque. Baruque escreve esta profecia quando o povo está no exílio e irá retornar para a terra prometida, para Jerusalém. E neste cativeiro do exílio, aonde o povo de Israel passou por uma purificação devido à sua idolatria, a consequência dos seus atos de não adorar a Deus, de não cumprir os mandamentos, então Deus permitiu que esse povo sofresse uma opressão e fossem levados em exílio para a Babilônia. E lá, neste exílio, o povo de Deus, então, recebe esta profecia do profeta Baruque, que diz assim: cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará o teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. A igreja sempre viu no exílio, no sofrimento do povo, a imagem da paixão de Cristo e também da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 710, nos diz assim: o esquecimento da lei e a infidelidade à aliança levam à morte. É o exílio, aparentemente, o fracasso das promessas, mas, na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o princípio de uma restauração prometida. Mas segundo o Espírito, era preciso que o povo de Deus sofresse esta purificação. O exílio traz já a sombra da cruz no desígnio de Deus, e o resto dos pobres que regressa do exílio é uma das figuras mais transparentes da igreja. Esse povo que volta do exílio é a figura, já prefigura a paixão de Cristo, porque a igreja é o corpo do Senhor, e também prefigura toda a igreja. Este povo que volta, eles voltam para um lugar em que eles nunca tiraram um olhar, que é o Oriente. O Oriente é o local onde o sol nasce. O Oriente é o local onde nós olhamos para o sol que nasce e sabemos que aquele sol que nasce dá vida. Tudo aquilo que ele toca, ele dá vida. Ele traz vida a nós, ao mundo, à natureza. E a igreja sempre leu o Oriente como a imagem do Cristo ressuscitado, o sol vencedor, o sol invicto, aquele que vence as trevas. Por isso que Baruque, já de antemão, ele nos diz justamente isso: levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o Oriente. Os cristãos sempre rezaram voltados para o Oriente. Aqui na igreja, às 6 da manhã, no verão, o sol incide sobre o altar. Desta maneira, quando nós celebramos a missa, nós estamos voltados, o sacerdote está voltado para o Oriente. O santo sacrifício da missa, em toda a história da igreja, desde o início dos primeiros séculos, os cristãos sempre rezaram voltados para o Oriente. Por isso então, que o sacerdote reza a missa voltado para o Oriente. Agora, quando nós nos desorientamos, o que significa essa palavra desorientar? Perder o Oriente. Então quer dizer que nós estamos perdendo o Oriente, o Norte, que é o Cristo. E esta prefiguração do Senhor no Antigo Testamento se realizou no Novo. João Batista, que é nos apresentado aqui no Evangelho. Padre, por que João Batista está no Evangelho de hoje, sendo que não é Quaresma? Por que o Advento traz João Batista? Traz João Batista porque João Batista, agora, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o que vai fazer a passagem do Antigo para o Novo com uma dobradiça de uma porta. E João Batista aqui é a imagem da igreja.
Porque hoje, quem tem o papel de anunciar a segunda vinda do Senhor, que nós estamos celebrando nesse domingo do Advento, a vinda gloriosa na parousia, é a igreja. João Batista anunciou a primeira vinda do Senhor, no Natal. Ele anunciou a primeira vinda do Senhor e pregou um batismo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele preparou o caminho do Senhor, já no ventre da sua mãe. Ele foi santificado no ventre de Isabel, naquele encontro que ele teve com Jesus, na visitação. Agora, João Batista é a imagem da igreja, porque hoje quem anuncia a segunda vinda do Cristo não é mais João Batista, mas é a igreja. A igreja diz ao povo de todos os tempos e de todos os lugares estas mesmas palavras: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo o vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. A igreja continua repercutindo nesses 2000 anos esta voz de João Batista ao seu povo: preparai o caminho do Senhor. Mas, meus irmãos, esta preparação não é uma preparação para que nós fiquemos de braços cruzados aguardando a segunda vinda do Senhor, não, porque nosso Senhor vem em toda a missa. Toda Santa Missa, diante deste altar, acontece o Natal. Em cima deste altar acontece o Natal. Jesus se encarna na hóstia consagrada e no vinho consagrado, corpo, sangue, alma e divindade. Aqui é Belém, toda missa é Belém, e toda missa, este altar se transforma numa manjedoura, naquele que é o pão do céu, que é colocado ali como alimento. Então o Senhor vem, Ele vem na missa, Ele vem na confissão, Ele vem na unção dos enfermos, Ele vem no matrimônio, Ele vem no batismo, Ele vem na ordenação. O Senhor nos toca. Os sacramentos são os atos salvíficos do Senhor para com o seu povo, e Jesus continua vindo através da sua igreja, tocando os cristãos, tocando os fiéis com a graça santificante. Por isso que não é simplesmente aguardar a segunda vinda, não, é reconhecer as presenças do Senhor nesta vida, aqui e agora. Semana passada nós falávamos dessa presença nas pessoas, né? Nos irmãos, na caridade. Hoje nós temos que reconhecer essa presença na igreja, nos sacramentos, na igreja que é a esposa do Cristo, da qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Reconhecer esta presença é saber que o Senhor não nos abandona e que nós não estamos sós. Então sim, nós poderemos, como São Paulo nos diz, nos preparar para o dia do Senhor. Todos nós que estamos aqui, meus irmãos, estamos peregrinando. São João Batista, ele pregava no deserto. O deserto é a imagem do mundo. E todos nós aqui estamos no deserto. Todos nós somos peregrinos. Tanto é que a palavra paroikia, já disse para vocês, a palavra paróquia significa tenda, tenda armada. Nós somos povo peregrino. Para onde, Padre? Para o dia do Senhor, para o céu, para a eternidade. Todos nós peregrinamos neste mundo. Estamos aqui caminhando como aquele povo de Israel. Mas nós caminhamos para o Oriente, para o sol que nasce, para o sol invicto, para o Cristo, para o céu, para a eternidade. É para lá que nós caminhamos. E o Senhor não quer que nós caminhemos até lá, cheguemos até Ele, sem a sua graça. Por isso então os sacramentos, por isso a igreja, por isso Ele mesmo continua na história, nos salvando e tocando o seu povo. Não deixemos, meus irmãos, que as montanhas do orgulho da nossa vida, da soberba, nos impeça de ver Jesus. Não deixemos que os caminhos tortuosos que a nossa vida toma nos impeça de chegar ao Oriente, onde o Senhor nos espera. Não deixemos que as asperezas desta vida nos tornem pessoas amargas. Não. O advento é este tempo onde nós somos convidados a
rebaixar as montanhas, aterrar os vales, endireitar os caminhos, para chegarmos até o sol invicto, para chegarmos até o Oriente, para chegarmos até o Cristo, para o dia do Senhor. Por isso, repito, é um tempo de vigilância, de expectativa, mas de quem espera com uma sentinela, pronta, em prontidão, pronta para ir ao encontro do Senhor. Não uma sentinela, como a gente vê em filmes, né? Aquele guarda sentado no topo da torre, lá muitas vezes, né? Sedentário, lá sentado, né? Com o braço cruzado, porque ninguém vem, né? Já que não vem, eu vou ficar aqui sentado, vou fazer, vou comer, vou beber, vou ficar aqui, porque ninguém vem, é só olhar. Não, a sentinela tem que estar de prontidão o tempo inteiro, porque a segurança depende dela. E nós vamos ficar de prontidão se nós estivermos sempre com a nossa alma em estado de graça. Por isso, o advento também é o tempo da confissão. Buscar o sacerdote para se confessar, se reconciliar com Deus, para chegarmos ao dia do Senhor, com a nossa alma purificada, sempre em estado de graça, seja na morte, seja na segunda vinda do Senhor. Peçamos à Virgem Santíssima, ela que é a mãe do advento, que Nossa Senhora nos ensine a reconhecer o seu Filho Jesus e a sua presença em todos os atos salvíficos da igreja, da história, e que com ela nos preparemos para adorar o menino Jesus que vem no Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos instantes de silêncio e meditemos essa palavra que acabamos de ouvir.